Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de nos entregarmos inteiramente ao Senhor, mais uma oportunidade de nós mergulharmos em tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, em tudo aquilo que Ele deseja falar para nós através de Suas Sagradas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E eu já convido você a abrir o seu coração, a se deixar, a se permitir mergulhar mais e mais na força, na vontade, no desejo que o Senhor tem de te amar e de te ensinar, de te mostrar o verdadeiro caminho através das Sagradas Escrituras. Que possamos abrir nosso coração então nesta quarta-feira, 14ª semana no tempo comum, e já nos voltar completamente para a Santíssima Trindade. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, profecia de Oséias. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Quanto mais frutos ela dava, mais multiplicava os seus altares. Quanto mais rico se tornava o país, mais enriqueciam os monumentos pagãos, mais enriqueciam os seus ídolos. O coração deles está dividido, mas agora eles vão pagar. O próprio Deus derrubará seus altares e arrasará seus monumentos pagãos aos seus ídolos. Então eles vão dizer: nós não temos um rei, porque não tememos a Javé. Mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Fazem discursos e falsas promessas. Assinam acordos e, enquanto isso, crescem os processos como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria tremem por causa do bezerro de Bet-Aven. O povo e o sacerdote fazem luto por seu Deus e se lamentam porque sua honra foi para o exílio. Sua honra será levada para a Síria como tributo ao grande rei. Efraim terá vergonha e Israel se envergonhará de seu próprio plano. Samaria desaparece com seu rei, como graveto arrastado pela água. Serão destruídos os lugares altos da idolatria, o pecado de Israel. Espinhos e mato crescerão sobre seus altares. Então eles gritarão às montanhas: cubram-nos, e as colinas caiam sobre nós. Desde os dias de Gabaá, você pecou, Israel, e assim permaneceu. Você pensa que a guerra contra os filhos da injustiça não os atingirá em Gabaá? Eu mesmo vou castigá-los. Os povos se unirão em guerra contra eles para cobrar-lhes o enorme pecado. Efraim é uma novilha mansa que gosta de bater o trigo no terreiro. Mas eu farei a canga pesar sobre o seu belo pescoço. Atrelarei Efraim para lavrar e Jacó para gradear a terra. Semeiem conforme a justiça e colham o fruto do amor. Cultivem um campo novo, porque é tempo de procurar Javé, até que ele venha, e faça chover sobre vocês a justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial: buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoem salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Se gloriem em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Buscai constantemente a face do Senhor. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu,
Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deves ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Vão antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciem o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que bom estar aqui com vocês mais uma vez e poder mais uma vez meditar na Santa Palavra, nas Santas Escrituras. E hoje o Senhor vem nos falar sobre uma verdade muito interessante, muito profunda, que é o fato de que antes de qualquer coisa, antes de Ele se entregar inteiramente para a expiação dos nossos pecados, antes de Ele se entregar inteiramente para nos perdoar de nossos pecados, nos perdoar de nossas faltas, de nossas falhas, Ele veio ao mundo, Ele anunciou, Ele pregou o Evangelho, Ele ensinou os seus apóstolos, os seus discípulos, Ele ajudou-os e enviou-lhes para que eles pudessem testemunhar a vossa verdade. Ele mostrou o caminho para eles. E cá estamos. Esse caminho se tornou a nossa via de salvação. Esse caminho se tornou a nossa motivação, nossa caminhada junto com a Santa Igreja. Esse caminho nos faz hoje estar cada dia mais mergulhando e mergulhando na palavra do bom Deus. Mas o que eu quero trazer aqui, antes de qualquer coisa, é algo que me chamou muita atenção desse Evangelho e que, de fato, talvez seja uma das principais partes da vida de Jesus enquanto ele estava aqui anunciando o reino dos céus. Ele veio para cumprir com profecias que nós lemos no Antigo Testamento, meus irmãos e irmãs. O Messias veio ao mundo para não apenas nos libertar do pecado, não apenas nos curar, não apenas nos purificar, pagar o preço pelos nossos pecados. Ele veio não apenas para se entregar, mas também para completar a obra que Deus já estava anunciando e profetizando entre os profetas do Antigo Testamento. Já estava escrito nas Sagradas Escrituras, já estavam sendo mostradas tudo o que Jesus iria fazer, cumprir no Novo Testamento, já estava escrito, prescrito e anunciado, profetizado lá no Antigo Testamento. Na profecia de Jeremias, capítulo 50, nós vamos ver que Jeremias profetiza as palavras de Deus. O meu povo tem sido como ovelhas perdidas e os seus pastores estão fazendo as minhas ovelhas errarem. Por isso eu vou buscá-las para que retornem ao lugar de seu descanso. E o mesmo vale para a profecia de Ezequiel, em particular o capítulo 34, que vai nos mostrar justamente o que Deus está falando para Ezequiel e de Ezequiel para o povo. As minhas ovelhas andam perdidas por todos os montes, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procurasse e nem quem as buscasse, sem ter um pastor que possa guiá-las. E nós lemos nos últimos dias justamente essa sensação de cada um dos corações que caminham como ovelhas sem pastor. As minhas ovelhas andaram espalhadas sem ter quem as buscasse. Assim diz o Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, eu as buscarei, e levantarei sobre elas um só pastor, que apacentará as minhas ovelhas como um só rebanho em toda a terra, e elas servirão a esse pastor. E esse pastor é ninguém mais, ninguém menos do que o Messias, Jesus Cristo, o bom pastor, que apacenta todas as ovelhas e que reúne todas as ovelhas em um só rebanho, que é a Santa Igreja. E ainda se completa, meus irmãos e irmãs, em outra profecia, a profecia de Miqueias, que vai falar: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, eu te reunirei certamente como remanescente de Israel, eu reunirei todos vocês em um só lugar. Colocarei vocês juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio de um pastio inteiro. Vou reuni-los. Assim diz o Senhor, assim diz o Messias, enviado para nascer em Belém, e justamente antes de se entregar na cruz, que possa ir para buscar as ovelhas desgarradas, as ovelhas perdidas, as ovelhas que estão sendo conduzidas por errados,
ovelhas que estão sendo conduzidas por líderes que estão pecando, ovelhas que estão sendo conduzidas por líderes que estão falando besteira, ovelhas que estão sendo conduzidas por pastores que estão fazendo elas errarem. Jesus vai até cada um desses corações, vai até cada um de nós que estamos desgarrados para justamente nos alcançar, para justamente nos resgatar, para trazer de volta as ovelhas perdidas, reunindo tudo em uma só igreja, em um só rebanho, em um só pastil. Olha só como é bonito, meus irmãos e irmãs, como a palavra de Deus se conecta em todos os aspectos. Olha só como justamente tudo isso se reúne em um só lugar. E é por isso que nós entendemos então o que está sendo falado por Jesus no Evangelho de hoje, capítulo 10 de São Mateus. Ide antes. Mateus vai escrever que ele reuniu os 12 apóstolos, os 12 discípulos, os principais, os mais próximos dele, para que enviasse cada um deles com as seguintes recomendações: não devem ir aonde moram os pagãos, vocês não devem entrar nas cidades dos samaritanos, para que não aconteçam de incomodar vocês, de atacarem vocês na Samaria, e para que os pagãos não possam repudiar vocês. Por quê, meus irmãos e irmãs? Porque Jesus ainda não havia morrido na cruz, então ainda não era o momento de receber perseguições. Eles ainda não estavam preparados para o que iriam receber depois da ascensão de Jesus, depois da ressurreição, depois da Páscoa de Cristo. Então, Jesus faz a recomendação para também que se cumpra as profecias do Antigo Testamento. Vão antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciem para elas: o reino dos céus está próximo. Compreendem, meus irmãos e irmãs, o que o Antigo Testamento estava profetizando desde cedo e o que então nós enxergamos aqui justamente nos evangelhos de Mateus, no Evangelho de São Mateus, que vai inclusive repetir essa mesma ideia no capítulo 15 posteriormente. E agora nós avançamos um pouco mais, antes de irmos para a primeira leitura e para o Salmo, eu quero só destacar um ponto que eu achei muito interessante, que quem escreveu esse evangelho foi São Mateus, o cobrador de impostos, que seguiu diretamente Jesus, que estava com ele, caminhando com ele, mas o que foi que ele escreveu quando ele foi falar dos primeiros apóstolos, quando ele foi falar dos 12 discípulos, o que foi que ele escreveu? Ele escreveu aquele que era o primeiro, só que a palavra na verdade seria aquele que era o principal, aquele que era o príncipe, aquele que estava à frente de todos, Simão, chamado Pedro, ou Simão o Cefas, como vai escrever São Marcos. Simão, Cefas, que quer dizer pedra, e seu irmão André. E ele acrescenta depois: Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. E ele coloca o próprio nome dele, e Mateus, o cobrador de impostos. Mateus, o cobrador de impostos. Se vocês pararem para notar, meus irmãos e irmãs, tirando Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus, ele fala dele próprio. Ele fala de si mesmo. É o único dos apóstolos que ele mostra o que eu era antes. Qual pecador eu era antes. Mateus fala: como pecador, eu era o cobrador de impostos. Apontem para mim. Eu era o cobrador de impostos. Se você tivesse a chance de escrever como a história de Jesus se entrelaça com a sua própria história, se você tivesse a chance de escrever a história da sua vida falando como Jesus tocou em você, você escreveria sobre os seus pecados? Você faria como São Mateus? Você faria como Santo Agostinho? Você falaria para São Lucas o que Paulo falou para ele? Paulo, que era perseguidor, falou para Lucas: eu era isso, isso e isso. E depois que eu encontrei com Jesus, ele fez isso, isso e isso. E hoje eu sou um perseguido também, por amor a Cristo. Você teria coragem de falar dos seus próprios pecados, falar dos seus erros, falar de tudo que você fez no passado, falar dos seus maiores problemas, falar de todos os seus vícios, só para mostrar que Jesus tocou, te alcançou e depois, como forma de testemunho vivo de conversão, ser verdadeiramente este que fala ao martírio, fala aos quatro cantos da terra, fala verdadeiramente corajoso, corajosa, porque sabe que aquela vida do passado não é mais a sua vida. Sabe que as velhas vestes já não são as tuas vestes. Agora, você é Mateus, você não é mais Levi. Você é Mateus, você
é Daniel, você não é mais aquele que foi antes. Você agora é um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. Mateus bate no peito e fala: eu era cobrador de impostos e Jesus me enviou para anunciar o reino dos céus. Eu era cobrador de impostos e Jesus me escolheu para também anunciar o reino dos céus. Eu era pecador, eu era Levi, e Jesus me escolheu como Mateus, Mateus aquele que foi agraciado, Mateus aquele que é tratado como importante, Mateus aquele que tem importância mesmo se sentindo inútil. Existem significados muito interessantes, muito filosóficos para o nome Mateus. De modo particular, eu gosto do significado quando ele vai dizer que Mateus, eu sou aquele que é tratado como alguém importante. Porque antes, como cobrador de impostos, ele era azucrinado, ele era realmente escarnado, ele era atacado pelos outros judeus, porque ele traiu a sua própria pátria, traiu o seu povo para se tornar cobrador de impostos romano. Imagina um negócio desse. E aí ele deixa de ser cobrador de impostos, pecador, e ele passa a ser discípulo de Cristo, buscando verdadeiramente uma vida que agora é uma vida entregue ao Messias, o Senhor de Israel, o Senhor do universo. Mateus mostrando que a conversão é genuína. E ele mostra, aí você vai dizer, tá Daniel, mas e Simão o Zelota? Zelota não é necessariamente a vida, era a vida que ele tinha antes, mas Zelota é mais uma função, é mais um estilo de vida, porque Zelota tem a ver com um segmento judeu mais radical, ou seja, religioso, não é necessariamente cobrador de impostos, que é uma profissão, que era uma profissão. Então, Simão o Zelota é diferente, tanto é que se você ler na Bíblia, cobrador de impostos está escrito em letra minúscula, e Zelota está escrito em letra maiúscula, por causa da religiosidade por trás do termo. Enfim, e aí depois disso, nós temos Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus, que nesse caso não era uma função, foi um problema, né? Mas o problema necessário para que justamente Jesus fosse entregue e salvasse as nossas vidas completamente. Amém? Dito isto, entendido tudo isto, nós então avançamos para a primeira leitura, que vai nos tratar justamente disso, justamente de um Senhor que veio antes para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque Israel estava vivendo aquilo que nós estamos lendo na profecia de Oséias, de Israel que é idólatra, de Israel que esqueceu o seu Senhor, de Israel que desprezou os preceitos, as leis, os mandamentos, de um povo israelita que foi resgatado do Egito, mas Deus está com o coração angustiado e triste e com vontade de levar esse povo de volta para o deserto. Percebam, meus irmãos e irmãs, Deus tirou da escravidão do Egito, Deus libertou o povo daquelas terras, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus trouxe aquele povo para a terra prometida, Deus deu algo muito maior para aquele povo, Deus concedeu uma terra depois de derrubar reis, depois de derrubar reinos, só para dar esses reinos, essas terras para o reino de Israel. E o que foi que o povo de Israel fez? O que foi que os hebreus fizeram? Eles continuaram ignorando o Senhor. Eles continuaram se fechando para a ação de Deus, eles continuaram esquecendo aquilo que Deus fez em seu favor, eles continuaram deixando de lado os preceitos, os milagres, os sinais, as leis, os mandamentos de Deus. E aqui, na leitura de hoje, Oséias, capítulo 10, a partir do versículo 1, vai mostrar para nós, Israel era como uma parreira, era como esse lugar exuberante que produzia muitos frutos. E de repente, quanto mais frutos Israel produzia, mais altares eles criavam, só que esses altares já não estavam mais sendo voltados para Deus. Esses altares já não se mostravam verdadeiramente adoradores, altares de adoração para o Senhor dos Exércitos. Esses altares já não mostravam a verdadeira adoração que havia no coração dos israelitas, porque o coração deles estava dividido. O que é que Deus fala então? Eu vou derrubar os seus altares, eu vou arrasar os monumentos pagãos, eu vou acabar com os teus ídolos. Eles vão dizer, nós não temos mais um rei, porque não tememos a Javé. E mesmo se nós tivéssemos um rei, como poderia fazer por nós?
Por que, meus irmãos e irmãs? Porque os últimos reis de Israel naquela época, eles estavam conduzindo o povo para idolatria. Os reis de Israel, vocês viram nas leituras das semanas anteriores, os reis de Israel estavam completamente distantes de Deus. E o que é que está sendo feito então? O que é que Deus está profetizando através de Oséias? Não adianta, nem os reis não estão nos conduzindo para Deus. Então o que eles iriam fazer por nós se todos nós estamos pecando contra o Senhor? Vocês fazem discursos, vocês falam falsas promessas, vocês profetizam completamente errado, vocês assinam acordos que não têm nada a ver comigo, porque os teus acordos e os processos crescem como erva venenosa. Os moradores de Samaria tremem. O povo e o sacerdote fazem luto por seu Deus, mas esse Deus não é o Senhor dos exércitos. Sua honra será levada para a Síria, como tributo ao grande rei. Efraim terá vergonha, Israel se envergonhará. Quando o Senhor vier, o dia do Senhor vai ser tão arrasador, tão poderoso, que vocês vão gritar para as montanhas: cubram-nos! E vocês vão dizer para as colinas que elas caiam sobre nós, porque a mão do Senhor pesou sobre nossas cabeças. Percebam, meus irmãos e irmãs, o Senhor está dizendo que a desobediência, a vida de pecado, a dor de se afastar de Deus gera destruição. Não é Deus se mostrando um tirano, não é Deus se mostrando um autoritário, é Deus mostrando que mesmo com todos os preceitos, mesmo com tudo que Ele mostrou, mesmo com tudo que Ele prescreveu, mesmo com tudo que Ele ordenou, vocês continuaram fazendo coisas que não deviam. Continuaram adorando deuses de madeira, de rocha, de ouro, de prata, de bronze. Continuam idolatrando aquilo que não existe. Vocês continuam sacrificando filhos e filhas. Continuam fazendo oferendas que são completamente perigosas e que só fazem com que vocês sejam destruídos. Mais e mais destruídos, faz com que vocês recaiam sobre vícios, faz com que vocês sejam mergulhados no pecado verdadeiro. Meus irmãos e irmãs, entendam, não é pelo fato de que Deus é poderoso e Ele quer destruir tudo, é pelo simples fato de que Ele nos mostra o caminho da salvação, nos mostra o que é certo e o que é errado, e mesmo assim, aquele povo de Israel continua fazendo igual nós fazemos hoje. Nós desobedecemos a Deus, nós não temos temor de Deus, nós não temos medo de pecar contra Ele, nós não respeitamos a Deus, porque se respeitássemos, nossa gratidão, nosso amor por Ele iria nos levar a buscar a santidade. A consequência disso é que Ele pesa a sua mão sobre nós, porque Ele é Pai, e Pai castiga, Pai educa, Pai corrige. Os povos se unirão em guerra contra vocês para cobrar-lhes o peso dos vossos enormes pecados. É o que profetizou Oséias, era o que estava profetizando Oséias, se vocês não se converterem. E Deus está falando através de Oséias justamente por conta de tudo isso, de tudo aquilo que acontecia em Israel. E o que é que Deus completa no versículo 12? Por isso Israel, por isso Jacó, semeiem conforme a justiça e colham o fruto do amor. Me digam, um Deus tirano, um Deus autoritário, ele falaria algo assim? Deus, o Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor, Yeshua, que é o próprio Deus Salvador, justo, misericórdia, amor fiel, Ele está falando sobre frutificar o amor. E você aí está pecando e sendo infiel a Ele por situações completamente bobas, prefere a vida de pecado, prefere chafurdar na lama, prefere mergulhar naquilo que não te leva para nada e lugar nenhum. Foi o que aconteceu com Israel no passado, é o que acontece conosco até hoje. Por isso, Israel, cultivem um campo novo. Deixem para trás aquele campo velho, destruído e completamente cheio de lama que só faz vocês se sujarem mais e mais. Cultivem um campo novo. Frutifiquem o amor, porque é tempo de procurar Javé, Senhor dos Exércitos, até que Ele venha e faça chover sobre vós a sua justiça. E faça chover sobre vós a sua justiça para semear, regar e frutificar o amor neste campo novo que é a nova vida de vocês.
Me diz, meu irmão, minha irmã, isso não é bonito? Não é bonito saber que tem um Deus que veio nos resgatar porque estávamos afastados? Tem um Deus que veio, olhou para nós como ovelhas sem pastor e veio nos resgatar, veio nos pastorear para que nós frutificássemos no amor? E você aí continua preferindo uma vida de pecado, uma vida de vícios, uma vida de quedas, uma vida sujando-se na lama. Faz algum sentido para você? Continuar nesse lugar que só faz você cada vez mais mergulhar e se sujar e buscar a destruição da sua própria alma? Sujar sua própria alma com as impurezas? Para mim não faz sentido estar tão longe de um Deus que quer cuidar de nós e fazer frutificar em nós os frutos do amor. Que assim então nós possamos nos voltar para o nosso Senhor Jesus Cristo, possamos buscar verdadeiramente a face do Senhor, que é o que nos pede justamente o Salmo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs.